Olá, amigos, olá, amigas, gestores e gestoras de Santa Catarina. Começa agora mais um episódio do Administra Mais Podcast. E no dia de hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui uma figura que tem grande reputação e conhecida e reconhecida como uma pessoa realizadora de grandes projetos no nosso estado, né, Alan? É verdade, Felipe. Eu posso dizer que o primeiro voto que eu dei na minha vida em 2002 já foi nesse nosso convidado. E a primeira campanha política que eu fiz na vida estadual, assim, foi em 2006, foi pedindo voto para ele para deputado federal. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos relembrar que o Administra Mais Podcast é uma realização da NM80, empresa minha e do Felipe, que atua no ramo de captação de recursos, gestão de convênios, atua com hospitais, prefeituras, entidades do terceiro setor. Então, se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, está aqui embaixo o nosso Instagram da NM80. Bora lá, Felipe. Bora começar o papo, Alan. E quem está conosco hoje aqui é nosso querido amigo de longa data. A gente já chegou a um estágio, Paulinho, que a gente pode dizer que ele conhece há mais de 2 décadas, praticamente. Muito no início como admirador, né? Tendo como referência política. Felizmente hoje como colegas, como amigos. E nós temos aqui, como já antecipei, o Paulo Roberto Bornhauser, o famoso Paulinho. E formado em Direito pela Federal de Santa Catarina, já foi deputado estadual, deputado federal por 3 vezes. Vamos falar de diversas ações e iniciativas tomadas por ele ao longo da sua trajetória que marcaram a política catarinense e brasileira. O nosso convidado já foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Santa Catarina e hoje, atualmente, é o secretário executivo da Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Seja bem-vindo, nosso amigo Paulo Bornhauser. Muito obrigado, Felipe, Alain. Os conheci com cabelo preto. E com cabelo, né? Eu agora já entre esse sábado, já fiz até uma repaginação. Hoje já com o tempo chamando, né? Mas parece que o tempo não fez muito efeito para o amigo, né? Porque... É um pouco da genética da minha mãe, sabe? Isso. Eu vi a Dona Deia na homenagem na Leste, incrível como tá. Fantástica, 91. Então, assim, mas um prazer estar aqui hoje para a gente entrar em temas e discutir, repartir um pouco de informação, revisar e revisitar algumas coisas que aconteceram, que eu acho que são importantes serem relembradas, e outras que, na minha opinião, são as mais importantes, as que poderão vir a acontecer e como elas deveriam acontecer, na ótica de quem constrói a vida pública com honradez, com vontade de ter entregas, né? Então, nós vamos falar, né, de todas essas décadas de participação, mas, no final de contas, ao final do tempo, é o que pode ser feito para frente. Com certeza. Olá, se tu me permite, até a gente havia combinado já iniciar, mas assim, não é do nosso feitio fazer rasgação de seda, nunca foi, mas a gente reconhece e tem admiração por diversas figuras que, felizmente, algumas delas nós já entrevistamos aqui. Hoje é contigo e vamos buscar realizar o nosso sonho de poder compartilhar tudo que vocês fizeram por Santa Catarina ao longo dos próximos episódios. Mas, assim, Paulo, são poucas as pessoas na política catarinense que eu consegui ver materializar com tanta clareza e tão vivo na nossa memória iniciativas que deram resultado. Então, algumas delas não vão passar com mais detalhe, mas assim, eu lembro quando tu eras ainda deputado, se eu não me engano, estadual, se já era federal, porque começasse como deputado federal e depois tivesse a passagem pela LESC, mas a questão dos pardais, o show CPMF, que começou como um negócio aqui, que pouca gente dava bola, mas virou um movimento nacional, a vinda da BMW num novo formato em que o Estado não ia conceder o terreno, mas ia fazer uma troca diferente. E por onde tu passasse, deixasses essas marcas, por habilidade pessoal, por inteligência, mas o quanto isso é fundamental, porque todos nós que já participamos da política, o Alan já disputou eleição, já tivemos mandato e tal, mas a busca de quem se propõe a representar os outros é conseguir entregar coisas pelas quais será lembrado. E conseguir ver isso de forma tão clara me dá a esperança de que hoje a gente possa compartilhar um pouco do know-how, do como tu conseguisse destravar, tirar do papel. Isso levaria diversos programas, né? Obviamente, são décadas de trabalho. Mas só para compartilhar para ti o quanto a gente vê sendo fundamental a capacidade de um gestor público
ir tirando do papel gradativamente, e todos esses projetos que eu acompanhei, como da minha região, moro em Penha hoje, acompanho a situação do Inova Anfre, do túnel, da mobilidade urbana, o quanto tempo tu dedicas para lá ao fundo, ao final, colher os frutos desse trabalho todo. Então, realmente, acho que a LAN vai render muito hoje. Com certeza. É isso. Para nós é realmente um prazer receber o secretário Paulo Bonhausen aqui. Felipe deu já um belo resumo de parte da nossa conversa, mas eu sempre gosto de começar, secretário, lá bem no iniciozinho, né? E é impossível imaginar, né, como é que foi esse Paulinho Bonhausen ainda, daí sim, lá no começo da carreira, né? Como é que foi disputar a primeira eleição? Qual foi a motivação? A gente, obviamente, Santa Catarina sabe da história da tua família, né? Do teu avô, do teu pai. Teve influência sobre isso? Porque, olhando também, poderia ter tido influência negativa, né? Podia ter olhado e dizer, não, pô, o pai já participa, o avô já participa, a política não é fácil, né? De participar, a gestão pública não é fácil. Como é que foi a decisão lá naquela primeira eleição? Vou entrar, qual era a motivação? Como é que era ser filho do Jorge Bonhausen? Sim, motivação, né? Vamos falar. Quando você nasce num meio, o meio te influencia. Se eu nascesse numa casa de médicos, provavelmente, se eu tivesse algum tipo de habilidade para ser médico, o caminho natural teria sido médico. Se tivesse nascido na casa do Nelson Piquet, provavelmente vivendo desde pequeno, com motor, com isso, com aquilo, olhando, né? E nessa visão de que você tem do seu pai, do seu avô. Então, eu diria assim, eu nasci numa casa de boa tradição, talvez num dos segmentos mais difíceis da vida que a gente, né, da nossa vida, que é a partir da política, né? Falei aqui de engenharia, falei de pilotagem, falei de medicina. Nasci numa casa de políticos, uma casa de políticos, de gente honrada, que constrói. Então, e somei isso com o lado da minha mãe também, né? Que é uma pessoa que hoje ela tem 91 anos, mas ela se formou advogada com 22, numa época que mulher não dirigia. Quanto mais fazer universidade. Quanto mais fazer universidade, né? E depois empreendeu, veio na área pública, né? Desbravou. Eu gosto muito de dizer isso, né? Eu vi ela construir o Hospital Wilson Pedro Kleinobin. Eu sei que saiu de um sonho dela, e aquele sonho se transformou no que é hoje um centro de referência de câncer, na área de câncer de sangue no Brasil, né? Com pesquisas e tal. Então, assim, não é só do lado da política, juntaram duas partes na minha vida, né, que sempre me fizeram olhar para frente e olhar longo, né, tendo noção do que era o mundo, me posicionando no mundo e sabendo que, né, se não houver um sonho e se não houver resiliência, preparação, né, o mundo não muda. Então você precisa, e eu estou falando de gestão, né? Nada mais que isso, né? Isso é tão batido. Mas tudo nasce com o sonho, né? Eu não consigo imaginar. Eu gostaria de imaginar como é que o engenheiro Eiffel, ele sonhou. E a gente viu a história, eu li a história dele, é fantástico. Só ele enxergava aquilo no momento que ninguém podia botar para cima, mas ele sabia que aquilo ali ia ficar em pé e que ia ser o que é até hoje. Então, esse lá atrás, né? E tu vai dizer, Paulo, mas você já veio com isso? Não, eu fui me descobrindo, né? Porque eu fui testando, eu tive a oportunidade de ter uma vida de empreendedor muito cedo. Eu, com 17 anos já empresariava, comecei a trabalhar como agente administrativo do Banco do Estado de Santa Catarina. Depois saí e fui empreender logo em seguida, com 18 anos, tinha uma empresa que comercializava cereais. Depois montei uma representação de máquinas copiadoras, à época, quando copiadora era sinônimo de Xerox, né? Eu já fui trabalhar com uma máquina japonesa, corri o estado fazendo isso, e aí depois fui trabalhar em banco, mas banco já corretora, fui para a Bolsa de Valores, fui embora, até um dia que um cidadão chamado Roberto Medina me picou e disse que eu ia ser um grande publicitário.
Eu nunca tinha ouvido falar em publicidade a não ser ver publicidade, né? Nunca tinha visto por dentro uma empresa. Em 6 horas de conversa na empresa dele, eu fui para lá fazer uma coisa diferente, que era tentar trazê-lo para fazer a campanha do Wils Klein Bing em 86, e saí de lá dele sócio e voltei para Florianópolis. Eu morava no Rio de Janeiro. Cheguei aqui, chamei a minha irmã, que era psicóloga, estava atendendo já, e disse assim: acabei de fundar a Artiplan Sul com o Roberto Medina. Disse, tá maluco? Aí eu vim te convidar para ser sócio. Só com o Roberto Medina. Mas assim, o que tu entendes de publicidade? Eu disse para ele a mesma coisa. Sabe o que ele disse? É a melhor parte, porque assim tu vais aprender a fazer bem feito desde o início. E nós vamos construir uma grande história de sucesso no sul do Brasil. E tu vai cuidar do sul do Brasil para mim. Aí ela disse: Paulinho, tu estás enxergando isso? Estou. E nós vamos construir. E construímos. Talvez a maior agência de Santa Catarina, né, que depois acabou. Eu saí, aí acabei saindo da Artiplan, vim para a vida pública já num outro episódio, né, na primeira eleição, em 1994. 92 fui para o partido, aí já comecei a me desligar um pouco das minhas funções na agência, que eu era vice-presidente. O presidente era o Roberto Medina e o meu primo, na época o Ricardo, e a minha irmã era diretora financeira, e fizemos... Ele trabalhava com commodity, ela com psicologia e eu com bolsa de valores, né? Fizemos a agência e essa agência prosperou, cresceu até quando foi vendida, né? E no final, depois a minha irmã acabou decidindo pela venda e fez certo, ela queria seguir uma carreira que ela segue hoje. Isso, tu já estava formado em Direito? Na UFSC, exatamente. Isso aqui, eu estou te falando, a eleição... Em 86, conhecesse o Medina e estivesse lá. Eu já era formado, eu me formei em 82, 83. Sim. Aí eu já tinha minhas atividades comerciais, eu já era empresário, já empresariava, né? E tinha... Então, assim, e aí eu fui para a política por uma razão... mas que já era o meu, já estava dentro de mim. Já estava dentro de mim. Eu estava evitando porque eu imaginava que eu deveria ter, como eu fiz e construí, uma vida mais estável. Nunca sonhei em ser bilionário, trilionário, isso aí não é na minha vida, mas ter uma vida estável para poder não depender da política para viver. Então poder ter uma certa independência para formar minha família, que viria na sequência e outras coisas. E ter experiência de administração, porque eu enxergava a política não um lugar apenas de fazer política. E aí eu fui me descobrindo por outro ângulo, né? Eu sou um liberal, né? Eu tenho um pensamento liberal, uma ação liberal, né? E tenho uma sensibilidade social, né? Mas enxergando sobre essa ótica. E eu estudei um pouco com o Vitor Masconder, que foi nosso orientador no PFL, né? Sobre toda a ideologia, o que significava o liberalismo e, na verdade, todas as outras áreas. Estudamos Gramsci, estudei Marx, estudei tudo para entender onde eu estava. E o que eu vi, né? Que o Brasil era um país macunaíma, que ele tinha de tudo um pouco. Isso me lembra o sujeito que foi entrevistar, né? Uma passagem na Argentina, o sujeito foi entrevistar o Perón sobre partidos políticos na Argentina. E ele falou sobre todos, só não falou do dele. E no final o cara perguntou: mas presidente, e o peronismo? Eu disse: somos todos nós. Muito bom. Então, o Brasil somos todos, é isso. Eu sou de esquerda, sou de direita, eu sou liberal, sou estatista, e é uma grande salada. Então isso acaba fazendo com que o Estado seja dominante, porque, na dúvida, o Estado ele acaba tomando o lugar da iniciativa privada, as ações e tal. E aí eu vim me descobrir que eu sou um Gramsci liberal, né? Que eu era um homem que tinha um destino, primeiro, de olhar longe, e é o que eu gostava de fazer. Segundo, projetar longe. Terceiro, fazer caminho, né? Botar bússola, né? Para saber para onde ir, né? Na visão que eu acabei amealhando ao longo do tempo, mas eu tinha que me desfazer do Estado por dentro do Estado. Perfeito. Então, assim, como é que... Eu destravo a máquina... Por dentro. Como é que eu desmonto de forma que as coisas possam acontecer, mantendo aquilo que o Estado tem que dar para o cidadão, que é mínimo bem-estar. Mínimo bem-estar e segurança em todos os sentidos e tal.
E aí a minha vida foi se desenvolvendo e eu fui pegando bandeiras e aprendendo a ser resiliente, aprendendo a organizar. Isso no legislativo, né? Imagina, o legislativo federal é como se fosse uma centopeia com 513 pernas, que cada um anda para um lado. Lá não tem, é difícil você botar duas pernas andando para o mesmo lugar. E aí vieram algumas experiências no primeiro mandato, né, que me trouxeram, né, por exemplo, a lei do serviço voluntário no Brasil, que foi fruto dessa minha aculturação com o Estado, de conhecer as regiões, os problemas, começar a ir mais profundo na questão social, entender o funcionamento dos centros dos centros sociais, que, né, como o Blumenau tinha, que meu pai na época como governador acabou implantando, mas essa coisa das associações de bairro começou a surgir, e aí veio o assunto do trabalho voluntário como sendo um trabalho no Brasil que era discriminado. Então, correr, gerava tentar fazer aprovar uma lei, tentar aprovar uma lei que separasse o joio do trigo e que desse segurança para que a sociedade, que não deveria ter uma lei, uma vergonha, mas que com a lei poderia fazer um trabalho voluntário, se doar, né, e separar os sérios dos picaretas. E isso surgiu em Joaçaba, no Amapá, surgiu aqui no Centro Comunitário, em Florianópolis. Eu fui vendo o drama e com uma lei com 5 artigos, nós mudamos a história do Brasil na relação dos voluntários e das entidades, e nunca mais se falou em questão de, não, esse cara é um trabalho, ele tem que ser CLT. Não, está bem separadinho, uma lei muito simples, custou muito, e aquilo me deu um aprendizado danado no Congresso Nacional, porque eu tive que negociar e também patrolar, né? Eu tive que parar para negociar e não negociar aquilo que não podia ser negociado. Até que Fernando Henrique sancionou com a dona Ruth e se transformou numa lei que até hoje está aí perene, com poucas modificações. Por quê? Porque ela era a essência da sociedade, ela tinha um problema real e ela precisava de uma solução adequada. E essa solução ela surgiu não do ambiente estatal brasileiro, que para vocês terem uma ideia, eu escrevi a lei com 5 artigos e o 5º revogava as outras. Essa foi uma característica adotasse ao longo da tua trajetória. Exatamente. Revogações de leis que se assemelham, né? E o primeiro substitutivo do Senado, quando chegou lá, tinha 80 artigos. Olha. E aí eu fui lá e me explicaram que a Casa Legislativa, né, do Senado, a assessoria, ela disse que meu projeto não tinha técnica legislativa. Eu só fiz uma pergunta ao senador, que era o relator. O senhor entendeu quando leu a minha lei? Não, entendi. Perfeito. A mens legis está ali. Exatamente. O que eu preciso é que as pessoas entendam, e não que a técnica legislativa seja aquela determinada por padrões que no final do dia precisam de regulamentações. Ela tem que ser auto-aplicável. O que mais tem é lei nesse né? país. E tem que ser auto-aplicável. Lógico, eu estou falando uma coisa mais simples, mas que tem muita penetração e teve muito resultado. Então, aí foram histórias bacanas, né, que foram buscando na educação, também uma luta pela reforma do ensino, né, para que o país pudesse ser mais justo. Comandei a reforma universitária no Brasil, saí frustrado. Aí o Paulo Renato me disse, não te frustra, que a gente conseguiu criar os centros universitários. Isso destravou o sistema de terceiro grau no Brasil, ou era universidade ou era faculdade. Essa não tinha nenhuma autonomia, e aquela lá tinha toda do mundo. Essa aqui era um sistema federal, e esse aqui era o particular, e nada podia acontecer. E os centros universitários criaram um misto disso, com capacidade de autogestão dos centros universitários no Brasil, que foi um negócio muito bacana, discutido, né? Então, assim, fui caminhando, voltei para cá, e fizemos o show CPMF, vocês participaram de uma forma ou de outra. É admirável, assim, quanto a gente, inclusive nós já compartilhamos dessa ideia, o quão difícil é se posicionar e se tornar relevante num primeiro mandato no Congresso Nacional, pelo tamanho, pela dificuldade, mas também a gente vem dizendo aqui já há algum tempo que a qualidade média do nosso parlamentar de Santa Catarina, comparado com o Senado Nacional, ele está acima da média. Mas nesse caso, tem parlamentares que passam uma vida no Congresso e não realizam. É que sim, se você ficar mandando cartinha, antigamente era cartinha, né? Se você ficar agora na rede, todo dia,
sendo retransmissor de alguma coisa que você sabe que aquela bolha está consumindo, você passa a ser o ídolo daquela bolha, não porque você está dizendo, mas porque o outro está mandando através de você. Não, está mandando através de você. Eu não vou entrar aqui nessa discussão que ela é muito filosófica, mas ela já é prática, porque ela acontece. E assim, por exemplo, eu, primeiro mandato, fui presidente da Comissão Parlamentar do Mercosul, que foi o embrião do Parlamento do Mercosul, e eu participei no Palácio de Moncloa da assinatura o início, é vergonha dizer isso, do acordo marco entre o Brasil, entre o Mercosul e a União Europeia, que agora está chegando no Parlamento Europeu para ser votado. Eu estou falando de 1996 com o Fernando Henrique. 30 anos atrás. Eu sentei com todos os presidentes da América Latina, nós discutimos o futuro. Então, assim, isso foi me moldando no sentido de ter visão ampla, de saber ouvir, de escutar, de ter discernimento, de conseguir montar cenários, montar os Legos, né? Lógico que eu não sou o melhor, mas eu participo de uma montagem de um Lego, eu entendo o mecanismo de funcionamento e preparar as estratégias para você poder alcançar as vitórias. E com as derrotas você vai aprendendo. Né? E secretário, né, a gente sempre fala que esse podcast aqui é a voz da administração pública de Santa Catarina. É para isso que a gente se propôs a fazê-lo. E todo mundo que passa aqui, a gente conversa muito, né, Felipe? Obviamente que a gente sempre acaba falando, e vamos falar aqui com certeza, mais sobre o executivo. Mas a tua passagem pelos legislativos mostra claramente, como o Felipe falou no começo, ações, projetos de leis que realmente mudaram a vida das pessoas, né? O voluntariado é um. E depois a gente vai falar sobre alguns da Assembleia, mas ainda ficando na Câmara Federal, eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que foi o show CPMF, porque essa é outra coisa, né? Que parece passado, mas a discussão voltou há pouquíssimo tempo. A gente vai refinando, né? Então, a minha passagem na Assembleia, eu vou comentar ela foi muito importante. Primeiro porque eu tomei uma decisão de ordem pessoal e inverti um processo que eu tinha de carreira. Que era subir, né? Que era continuar na Câmara Federal e depois fazer, mas por questões, na época, pessoais, eu decidi voltar. E voltei no melhor momento, naquele instante da minha carreira. Eu fui o deputado estadual mais votado da história de Santa Catarina. Eu botei 20 mil votos na frente do segundo. Na época eram 62 mil votos, quando o deputado se elegia com 12 mil, 14 mil. Eu tinha uma eleição de mais de 200 mil para deputado federal. E aí acabei assumindo uma liderança de um governo, né, que eu ajudei a eleger, à época. E de cara, o governador me chamou, sabendo que eu tinha essa coisa da garra, de pegar, me disse o seguinte: olha, eu assumi um compromisso na minha campanha que eu quero que você cumpra. Você vai lá agora e nós vamos materializar. Eu disse: qual é? Eu quero regulamentar o artigo 170. Aí eu disse: governador, o que o senhor quer? Eu disse: eu quero atender o artigo 170. O senhor tem alguma ideia do que o senhor quer fazer? Não, faça o melhor. O Espiridião me disse: faça o melhor. E aí eu peguei a proa. Hoje eu escrevi um artigo sobre isso. Eu li. Que porque como houve a comemoração agora dos 25 anos, eu acho que foi isso, do artigo, da regulamentação do artigo 190. 170, pela lei 180, né? Isso era, desculpe. E aí eu vi lá uns ex-coleguinhas de época que tentaram surfar nisso, até hoje dizem que são os donos e tal. Ontem teve alguma coisa na Assembleia, foi restrito a eles, e eu vi lá um nobre ex-colega dizendo: olha, eu hoje me dou muito bem com ele, mas na época ele trouxe um projeto muito ruim. Não, eu trouxe o projeto que foi aprovado. Né? E a minha ideia era uma ideia à frente da sua época, por isso que não teve jeito de ser implementado. Nós, como era muito dinheiro do Estado, 2% da arrecadação do Estado nas bolsas, no 170, a minha ideia era a gente fazer uns 60% entre bolsas pesquisa e bolsas de carência, e na sequência fazer um crédito educativo rotativo que permitisse em 10 anos o governo não precisar mais botar dinheiro, porque todos seriam atendidos. E aí você podia ter um programa de carentes e tal. Como isso não foi resolvido, hoje nós viemos para um programa que o Jorginho veio e com coragem colocou. É isso. Ele diz: eu vou cobrir, porque ficou curto o cobertor, né? Na verdade, a arrecadação
o número de universitários veio crescendo e a arrecadação não ia acompanhar. Foi o que aconteceu. O 170 ficou começando a desaparecer dentro das universidades, né? Para explicar só para o pessoal que nos ouve aqui, a gente que conviveu muito com isso, e eu acho que a minha universidade inteira debatendo o artigo 170, recolhendo assinatura, discutindo se era assim, se era assado. Mas o artigo 170 da Constituição Estadual previa a possibilidade de financiamento com recurso do governo do Estado para... Também, além da Bolsa... Isso. Parte de financiamento que seria pago pela prestação do dia, e não tinha juros, nada, era apenas era um fundo rotativo, equilibrado. Mas assim, hoje a gente tem o artigo 171 também, que daí abrange outro tipo de bolsa. Passando isso, qual foi a grande vitória daquele projeto? Foi instalar o Ministério Público dentro das comissões nas universidades, para que os movimentos políticos partidários que na época controlavam isso, não fizessem disso o que sempre fazem, né? Porque o discurso é uma, a prática era outra, era cooptar e trazer para suas fileiras com dinheiro público militantes em troca de favor. Então, isso, com a chegada do Ministério Público, isso ficou... E isso o PT, vou falar, né? O PT hoje ele ele se esqueceu disso, mas era a bandeira deles contra. Estão querendo judicializar. E isso eu já senti. Naquele projeto, eu aprendi no projeto dos voluntários. O dia que eu cheguei na senadora Benedita para conversar com ela, pedindo o apoio dela, ela disse assim: meu filho, mas isso é tão perigoso. Eu acho que você tem que botar na lei que todo mundo que for usar e fazer essa lei do voluntário precisa se inscrever no Ministério Público. Precisa ter um arquivo de voluntários no Ministério Público. Eu disse: eu não estou entendendo a senhora. Olha só como é distorcido. Como eu vi, mas eu apliquei da forma correta, né? Porque ela queria aplicar naquele momento em cima da falácia de que a lei do voluntário iria ia burlar a CLT e tirar os direitos dos trabalhadores. E ela queria então escrever todo cara que fizesse um trabalho voluntário numa creche ou em qualquer lugar no Ministério Público para ficar fichado. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiz o contrário. Eu disse: vou usar aquilo, a malandragem deles contra eles. Agora vai ser da forma correta. A presença do Ministério Público dentro das comissões para fazer a clareza, que as pessoas saibam que aquilo que vai ser divulgado, carência e mérito objetivo, que aliás foi isso uma coisa que eu escutei um dia de um líder na faculdade, quando fomos entregar a primeira ordem de recursos para a faculdade em Criciúma. O líder da época, que era um rapaz bem de radical, ele disse: a coisa mais difícil que nós vamos ter aqui é poder ser justos na distribuição. Isso, parabéns, era isso que a gente queria. Vamos aplicar na prática a justiça, no mérito, na carência. Vocês é que tem que fazer o controle social para que isso dê certo, e o Ministério Público vai estar do lado se houver algum desvio. Com certeza isso vai ser corrigido. Aí passei pela Assembleia, discutimos retirar os pardais, por uma questão de olhar tributário, injustiça fiscal, menos fiscalização e mais arrecadação. Também era muito polêmico. Vencemos, né? Tiramos... Eu me lembro de ti panfletando na Beira-Mar Norte. E eu fiz isso de forma correta contra o meu governador. Eu votei como líder, eu saí da liderança para votar, porque o governo queria continuar com a arrecadação dos pardais, e eu fui contra ele, de peito aberto, mas com muita fidalguia. Um pouquinho, Paulinho, um dos problemas dos pardais é que eles não tinham a identificação. Hoje tu é obrigado a identificar que em determinada distância haverá uma fiscalização eletrônica. O que era pior, né? Você não tinha... E eles ficavam escondidos em árvore. Não existia um trabalho em cima, um planejamento, que aliás essa é a palavra-chave de tudo. Não havia um planejamento para diminuição de acidentes. Quando você não tem um planejamento, você não sabe onde botar. Aí é discricionário, que era isso que a população enxergava. Eles botaram aqui porque é uma descida, querem me pegar. Entendeu? Botaram atrás de uma árvore porque é para me pegar. Não tinha a ver com segurança para as pessoas? Não, ele não tinha. Quem tratava da segurança não participava da colocação. Então, a Polícia Militar do Estado Rodoviária, ela não dava palpite. Quem dava era o DEINFRA. O DEINFRA mandava instalar.
Ele não perguntava se era estatística de acidentes, se era naquele trecho. Então essa foi uma discussão muito bacana. A gente envolveu o Estado. E aí depois eu saí, retornei em 2006. E o dia que... Congresso Nacional. E aí perdi a eleição de senador em 2002 e fui para minhas atividades privadas, retornei para a agência, fui fazer a minha vida. E aí, voltando em 2006, eu dei uma de Tim Maia, me dei motivos. Qual é o motivo? Um momento diferente, né? O teu primeiro momento era de um governo com FHC e pela primeira vez teríamos, então, no Brasil, um governo Lula, né? Isso. Mas me deu um motivo para voltar. Eu precisava ter um motivo para voltar. Eu gostaria de voltar, mas eu precisava de um motivo. Eu tinha que me emular. Aí começa a formar personalidade. Eu não sei fazer nada que eu não saiba para onde eu vá. Nem na minha vida privada, nem na minha vida pública. Eu preciso ter esse objetivo, claro. Vai ser político, para ser deputado, para ser bacana, para participar, para viver daquele rolê, para sair ali, para ser convidado para uma festa. Cara, não vou dizer que até eu não gosto, assim, mas o que eu estou fazendo aqui? É a pergunta que eu me faço todo dia. Para onde, quando eu sair dessa porta, o que eu vou fazer? E mais, né? Essa minha mulher sempre me diz, Paulo, a diferença é o seguinte, é que tu pensa nas pessoas e como fazer o bem para elas. Tem gente que só pensa no partido. E aí, hoje se explica por que os partidos passaram até a subsistir, né? Mas muito do que já foram antigamente é porque a política partidária ela ficou um nicho de atendimento de interesses entre os que estão ali. Enquanto os políticos e os políticos que têm objetivo, eles podem estar onde eles estiverem, desde que eles estejam atrás desse objetivo. E aí veio 2006 e eu estudei tudo que eu tinha votado quando eu estava lá. E aí, meu amigo, eu fui revisar meus votos e encontrei um voto junto com o PT. Eu disse, Paulo do céu, o que tu fizeste da tua vida? Tu votou com Arlindo Chinaglia, vocês dois lideraram a oposição à CPMF. Naquele momento, o PT por outra razão, porque era oposição, e eu por convicção. Vice-líder do PFL, ligado ao governo Fernando Henrique, o governo manda um projeto criando a CPMF no Congresso Nacional. Eu faço um movimento dentro do partido a nível nacional. Meu pai também não queria à época, era senador da República. Não era senador, mas estava no movimento, era o presidente do partido. E o movimento do governo veio e o PFL se rachou, trincou inteiro. E a turma correu. E eu fiquei na trincheira, com o apoio do meu líder, que disse o seguinte, o Inocêncio, né, eu não posso me meter porque é da saúde, porque eles diziam que era para a saúde, né? Mas você tem a sua posição e segure firme. E eu segurei e fui revisitar. E um dos grandes ganhos ali, só para fazer, e um dos grandes, como era um imposto envergonhado já desde então, o governo, para fazer média, para dizer que era por uma causa, que era da saúde, ele aprazou. Ele deu um prazo para esse imposto. Né? Pela primeira vez se faz um prazo para o imposto. Não, só isso vai... Precisamos... porque vai melhorar a saúde e aí depois não precisamos cobrar o imposto. Como se alguém caísse na balela. E aí eu estudei de novo isso, vi, né, o que eu tinha feito. Isso tu havias votado no teu primeiro mandato? Sim. Daí... Contra. Comandei ali, liderei. Segundo mandato. Estava num dos vencimentos. Tá. Eu fui estudar. Já tinha sido 2 vezes renovado e seria encaminhado a renovação para 2000, porque ele extinguia ao final de 2006. E aí aquilo me acendeu aquela chama da luta. Né? Eu disse, não, meu Deus do céu, eu estudei o imposto. Imposto geralmente é feito por maioria constitucional. O único imposto que poderia ser revogado por minoria constitucional era esse. Por ser provisório? Não, porque ele, como ele precisaria uma votação constitucional, bastava ter minoria constitucional para não aprová-lo. Então você não precisava 2 terços, você precisava 1 terço mais 1. Certo. Ok? Se você olhasse na Câmara, eram números de 100 e poucos deputados, e no Senado eram 43 senadores, 42. Aliás, muito menos, 26, 28, pouco.
aquilo me acendeu uma chama e eu enxerguei a vitória. Eu disse, nós vamos derrubar pela empáfia do governo, né? Pela não necessidade desse imposto e porque o Brasil não vai quebrar se ele sair. E aí eu iniciei uma mobilização que saiu daqui de Santa Catarina antes da eleição, com o Roque Pelizaro, no FCDL, que comprou isso e fez uma gravação dos deputados de Santa Catarina que apareceram num grande dia que eles reuniram os pré-candidatos, os candidatos a deputado federal, e eles pediram e botaram esse compromisso, não criar, não renovar imposto. Eu prometo. E gravamos todo mundo, já sabendo que nós íamos entrar, e ele foi meu parceiro. A partir daí, eu montei nível nacional e me dediquei aquele primeiro ano de mandato a fazer com que a CPMF fosse conhecida das pessoas e convencê-las que ele era um imposto que tinha que acabar e podia acabar, apesar de ser um imposto de 20, 30 bilhões, que ninguém acreditava. Uma revogação de imposto. Acabar um imposto nesse país né? Atualidade. Agora vamos parar da história. Quando é que a gente lembra de ter acabado um imposto, né? Foi esse. E sabe o que ele trouxe? Cultura. Por quê? Porque hoje é difícil aprovar um imposto novo no Brasil. É difícil criar um imposto. E quando fala em criar esse ainda, nem sai mais. As pessoas, como foi Pardal aqui no estado. Vários governadores tentaram se assanhar em fazer uma política, ficou a cultura de dizer não. Se não tiver razão, não vai botar. Se não tiver uma coisa muito consignada, que seja realmente, que defenda a vida, não vai. E lá a mesma coisa. Um CPMF novo com outro nome? Não. Todos caíram, todos morreram, todos morreram da casca, os do Lula e tal. E assim, cara, para mim foi uma vitória no dia que a gente derrubou no Senado, e aqui quero fazer minha homenagem ao Paulo Scaff, né? E a briga interna do PSDB, que o nosso senador do Amazonas, né, como é que era o nome dele lá? Arthur Virgílio. Primeiro ele estava a favor, aí ele é meio biruta de aeroporto, aí depois não sei o que fizeram com ele, ele ficou contra, e o PSDB não teve como acertar com o governo, veio para cá, e nós fizemos minoria constitucional e derrubamos naquele dia histórico. Para a República, em homenagem ao Tiradentes, em homenagem a todos. Nós derrubamos um imposto no Brasil. E aí, cara, dali para frente, aquele mandato para mim, né, aí eu me dediquei a outros temas, outros assuntos, mas basicamente foi uma medalha para o brasileiro. E 1.200.000 pessoas assinaram abaixo-assinado na internet. A internet estava começando. Fizemos, eu não tinha ideia de rede, social, não tinha nada de rede. Eu era presidente da DCE da FURB. Eu tenho pirulito lá em casa até hoje. Show CPMF. Fizemos passeatas em Blumenau, Joinville. E no dia da vitória, eu fui a Brasília para acompanhar a vitória. Assim, realmente foi uma sensação muito legal, assim, de sentir que a gente estava realmente fazendo algo muito bom para o Brasil. E mais uma coisa, aquele ato, aquele momento de minoria constitucional impediu que o Lula aprovasse a reeleição. Tinha esse debate? Já estava pronto o projeto, tramitando, aguardou a votação da CPMF para avançar na CCJ da Câmara. No dia que ele perdeu e não fez maioria no Senado, não conseguiu o constitucional, ele enterrou o projeto da reeleição e aí inventou a Dilma. Eu ia dizer, né? Não sei daí se eu comemoro ou se eu... Não, eu acho que se fosse ele para o terceiro mandato, ele ia para o quarto. Porque era o mandato... Era o mandato... Então, assim, a raiva dele, de mim, do meu pai, da minha família, não é de ter perdido o imposto. É que ele ia fazer igual o Evo Morales. Ele ia aprovar a reeleição indefinida e nós íamos ter aí uma ditadura democrática, assim, democrática em função disso. Então, assim, eu me orgulho muito, estou falando isso aqui, isso não tem falado para tantos, mas a minha medalha, além do imposto, foi, naquele momento, manter o assunto. Paulo, né? Secretário, e isso é uma das coisas que às vezes passa despercebido, assim. O político ele acaba sendo reconhecido pelo que ele fez, mas aquilo que a gente impede que seja feito errado, muitas vezes é tão importante ou mais. O que aconteceu por trás de todas as articulações da Guerra Fria, a gente uma coisa ou outra vê na Netflix, mas não sabe o que de fato aconteceu. Bom, aí de 2006 terminamos para 2010. Eu só queria compartilhar aqui, Paulinho, de novo, que assim, como
nosso convidado hoje, ele fez parte de vários momentos especiais da história do nosso país, e assim, teu pai, Dr. Jorge Bornhaus, que foi nosso governador, foi senador da República, mas foi um catarinense a presidir o maior partido de direita desse país durante muito tempo. Isso. Né? Eu me recordo ter ido visitar certa vez o PFL lá no anexo 2 do Senado, e disseram, o único partido do Brasil que tem sede aqui no Congresso Nacional é o PFL, porque o Dr. Jorge trouxe. Né? E assim, isso foi um catarinense que liderou esse movimento através de ti, um outro catarinense que, né, o pai, se eu não me engano, chegou a ser ministro da Educação. Sim, Casa Civil. Então são assim figuras que ascenderam, o próprio Esperidião, o Luiz Henrique da Silveira, quando enfrenta eleições para a presidência do Senado. Então, o quanto o nosso Estado já produziu de coisa boa para a política brasileira e o quanto isso me faz querer mais. Faz falta. E aí vamos para 2010. Isso, vamos chegar lá. Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que também deixou inúmeras bandeiras e inúmeros programas. E eu vou começar, Paulinho, falando de na época. Eu assumi a Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, que era uma função no gabinete do governador. E na época tu podia porque tu era jovem. E na época eu podia porque eu era jovem. E aí eu participava muito das ações e dos projetos, das discussões do Geração Tech, que é um programa que eu achava, né, uma pena que não teve continuidade, um programa sensacional. E queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse momento, o que era esse programa, para depois a gente ir para alguns outros e chegar, obviamente, na BMW, que todo mundo tem curiosidade. Em 2010 eu faço a reeleição, saindo da liderança do meu partido na Câmara, né? Fui líder do PFL, líder de oposição ao governo Lula. Durante os debates da CPMF eu já me diverti muito, né? E com o ministro Palocci, que era o presidente da comissão, e outros menos cotados que apareciam por lá, junto com meu amigo e grande líder Ronaldo Caiado, meu parceiro Zé Carlos Aleluia, gente que fazia oposição com inteligência, com conhecimento. E aí, liderando o meu partido no final no último ano, eu tive a oportunidade de participar ativamente do processo nacional de eleição que nós perdemos, né? Naquele momento perdemos a reeleição e me reelegi bem deputado federal. Lula me deu uma ajuda grande, veio aqui no estado de Esculhambá, porque a gente tirou a reeleição dele, né? Uns acham que é CPMF, né? Vamos extirpar os PFL, os Bornhaus, aquelas coisas, bosterol toda. Aí ele me deu chance, já como líder, de dar-lhe um tranco para cá e para lá, e todo mundo deu tranco. Fui muito bem votado. Mas tive um problema na minha sucessão. Nós tínhamos uma combinação no PFL de que líderes não se repetiriam para que a gente pudesse formar lideranças nos estados e na Câmara Federal. E naquele momento a Semineto voltou, que já tinha sido líder, voltou quebrando a regra e forçou uma candidatura, né, que acabou ele sendo vitorioso, mas que derrubou e tirou o clima que nós tínhamos, né, naquele momento lá no DEM já. Que era um clima o candidato era o Marcos de Minas, que foi ministro de Agricultura agora, né? Marcos Montes, e depois que saiu da candidatura, entrou o Eduardo Sear, do Paraná, que era o outro candidato, e aí ele derrotou o Eduardo Sear. E aí aquilo desvirtuou para mim, ficou muito duro, porque a liderança da bancada, ela era o fato da renovação do nosso partido, a chance, a oportunidade para todos, né? E eu resolvi aceitar o convite do Colombo e vim para cá. Eu assumi a secretaria, o desenvolvimento econômico me foi oferecido, e era desenvolvimento econômico sustentável. Indústria, comércio, ciência, tecnologia e meio ambiente. As três, né? E aí eu disse, eu preciso de desafio. Preciso de desafio. Vamos atrás de diagnóstico para achar desafio, porque quem procura acha. Né? Vamos pegar diagnóstico. E assim que eu fui convidado, eu perguntei a ele o que ele desejava que eu fizesse. Ele disse, faça bem, porque você faz bastante coisa boa, eu acredito em você. Aí tocou num negocinho de juros zero que eu tinha em Lages, quem sabe pode fazer. Eu disse, governador, o senhor confia em mim? Então deixa que eu vou. E aí reuni uma equipe, como eu sempre faço, como fiz agora, como fiz na época, e trouxe a minha visão.
né, de desenvolvimento para o Estado. Né, qual era o diagnóstico. E nós fomos levantando os primeiros números já em novembro, logo depois da eleição, e eu descobri uma coisa que me chocou. Era o auge de Santa Catarina, pleno emprego, ia muito bem a economia. Quando apareceu um ponto vermelho, nos relatórios que nós buscamos na Federação das Indústrias, onde mostrava que Santa Catarina tinha, em termos de tecnologia, em valor agregado tecnológico, a produção, nós estávamos abaixo da média do Brasil. Então aquilo dizia o quê? Vocês estão bem agora, mas não acompanhar o ritmo. Não tem futuro. Vocês vão produzir commodity. Vocês não estão produzindo valor com tecnologia embarcada. Vocês estão abaixo da média do Brasil. Uau! Eu disse, era isso que eu precisava. Como é que eu reverto isso? Só que eu tenho que ter um olhar de 180, né? Até 360 para poder entender e 180 para agir. E aí nós começamos a procurar e chegamos a um projeto chamado SC@2022, que era 10 anos depois, Estado Máximo da Inovação, e passamos a atacar um eixo, vários eixos, né, de planejamento, né, o eixo do desenvolvimento sustentável, né, econômico, social, né, o ambiental, e fomos formando os eixos e transversalmente a isso a educação, para que a gente pudesse criar uma amálgama, uma ponte de passagem entre todos esses sistemas. Eu sempre dizia, depois mais à frente dizia assim, nós temos que trabalhar do catador de material reciclável, do catador de lixo a BMW. Nós precisamos ter um eixo que perspasse Santa Catarina, que traga inclusão econômica através da pequena e microempresa, e fomos fazendo os eixos de atuação. E no eixo da tecnologia, nós trabalhamos a questão de pegar um ecossistema que vinha se formando, mas que não comunicava e não se falava entre si e que não tinha ideia de quem era, apenas de que tinha e que estava acontecendo em algumas regiões do estado. Nós fizemos um mapeamento completo de todas as regiões, ouvimos mais de 90 agentes, universidades, empresas e que trabalhavam e tal, e a partir dali fizemos uma proposta de criar um programa catarinense de inovação que acabou se consubstanciando com a criação do Centro de Inovação, porque nós fomos aprendendo aí com os Estados Unidos, com Barcelona principalmente, com Singapura, que você tinha que ter materialidade para poder... A inovação, ela não era uma ideia abstrata. Ela tinha que ter um ponto de encontro, ela precisava ter aquele momento e você precisava mobilizar culturalmente as pessoas para a batalha da inovação. E aí fizemos um plano super ousado, né, para procurar, e precisávamos formar pessoas, porque o primeiro diagnóstico era muito ruim no número de vagas abertas, e fomos procurar uma solução para isso, né, e essa solução ela veio através da formação em massa, feita pelo Geração Tech, mais de 6.500 jovens durante um período de 4 anos, com mais de 60% de empregabilidade, tração econômica, né, e aí nós fomos no eixo da parte de empresas e já, né, numa outra vertente, no econômico. Nós precisávamos ter uma estratégia de preenchimento de cadeia de produção em Santa Catarina que fosse complementar e que, sem ser acadêmico, o que nós tínhamos que fazer é o seguinte: o que as cidades ou regiões do mundo que deram certo têm e o que nós não temos? Simples assim. Indústria militar, automotiva, buscar bons exemplos. O nosso furo é aqui. Por quê? Eu não sei. Mas esse cara que tem isso tem 3 vezes a nossa renda. Então deve ter alguma coisa, né? Eu não vou saber, mas vamos atrás, cara. Não faz muita pergunta. Isso eu aprendi com a minha avó. Não faz muita pergunta, é bom, né? Não, eu aprendi com a minha avó. Tá dizendo que... Eu entrei na sala, no quarto da minha avó, ela estava assistindo a televisão, a novela. Mas ela fazia ponto pequenininho, então ela com quase 90 anos, ela fazia às vezes crochê, às vezes aquele pontinho para fazer pegador de bule, e ela ali, ela olhava a novela e ela fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Aí um dia eu perguntei para ela, disse, vó, a senhora sabe como é que a novela entra aí na televisão? Aí ela, sem levantar, ela disse, meu filho, sabia, eu não sei. Eu sei que todo dia, nesse horário, quando eu ligo, ela está ali. É isso. Entendeu? Então, assim, cara,
aquilo para mim, eu trouxe isso na vida. Eu disse, para de fazer pergunta demais. Tem bons exemplos? Segue. Isso. Adapta, lógico, Claro, mas segue. claro. E aí a gente partiu para uma prospecção ativa desses setores, né, com muita força, e aí veio a história da BMW. Tínhamos lá, aqui se falava em construir avião em Lajes, se falava em foguete não sei aonde, era um monte de tiro para tudo quanto é lá, chinês chegando e tal. E quando eu vi aqueles alemães, eu disse, é lá que eu vou. E havia uma disputa por alguns outros estados? Bastante, eles estavam sondando, e Santa Catarina não estava na sondagem. Não, a Bahia nunca entrou, era São Paulo, basicamente, Paraná, e esses dois que tinham capacidade, até porque já tinham clusters automotivos, era natural, e nós éramos totalmente fora, um ponto fora da curva. Né? Eles não sabiam que nós existíamos, essa que é a verdade. E aí foi essa prospecção que aconteceu, um baita de um case, está aí, foi uma injeção de inovação alemã geracional, né? Porque nós recebemos lá atrás, né? Os nossos talentosos e teimosos alemães que resolveram construir uma indústria de têxtil a 2.000 quilômetros do primeiro pé de algodão, né? E aqui só sem estrada, um Schmidt, um Schenninger e um Bonham. Sem estrada, sem nada, o cara tinha que trazer lá de Goiás o algodão, lá do interior de São Paulo. Uma loucura, né? Uma loucura. Mas é isso aí, é o sonho se materializando através da boa execução, da boa gestão, né? Da boa governança, da capacidade de você formar. Eu montei uma equipe de grande governança na minha secretaria. Eu me preparei para fazer naquele momento aquela governança. Foi quanto tempo esse projeto de idealizar até dar certo? Porque eu me recordo que foi dentro do governo. BMW? Não foi um negócio que... Não, dentro do governo, no final do primeiro ano e em outubro do último ano. Foram 3 anos. Eu lembro que foi capa do Diário Catarinense algumas vezes. Da primeira ligada ao primeiro carro, quando nós iniciamos o processo, quando assinamos o MOU, foram 18 meses. Do assinatura ao primeiro carro. Quando casou, o carro saiu em 18 meses. E o Estado cumpriu a sua parte. Eram 6 meses, nós cumprimos em 4 meses o que nós tínhamos que fazer. Platôs de licenciamento. Então, assim, numa gestão louca de pessoas e tal, e de coisas. Então, assim, esse foi um job gigantesco, mas o maior job foi com a pequena empresa, cara. Nós fizemos uma formação que foi um projeto assim, maravilhoso, que levou o Sebrae de Santa Catarina, o melhor Sebrae do Brasil. O Sebrae fazia programa de preparação de microempresa com 100, 120. Eu cheguei lá um dia, quantas empresas vocês fazem? Não, esse programa está com 120, aquela com 100. Eu quero 3.000. Como? Não, eu quero fazer 3.000, porque boutique não funciona. Se eu tenho 60.000 microempresas, eu no mínimo tenho que trabalhar com 3.000. Aí, para poder acontecer. E aí, meu grande irmão e amigo Guilherme Ziguel disse o seguinte: aceito o desafio, não sei como, mas está respondido e nós vamos fazer. Naquele momento a gente saiu para um grande programa estadual, que quando eu já estava saindo, ele tomou uma atração tão grande. Nós fizemos 2.600 e poucas, não chegamos às 3.000, mas fizemos ao mesmo tempo. E quando olhei, eu disse, como é que é o perfil dessas empresas? Gente, é coisa que vocês não acreditam. A gente, desde o chão de fábrica até a comercialização, levando lá para vender nos mercados internacionais, nacionais. Eu disse, eu quero um último, né, todo sujeito leva um repique. Eu quero dar um repique nesse programa. Qual é? Eu quero internacionalizar. Sabe, mas como? Cofiex? Não, Apex? Não quero Apex, não quero nada. Eu quero os campeões e quero levar para os Estados Unidos. Como? Não sei. Vamos montar o programa. E montamos um programa que é o Exporta Santa Catarina, que nasceu com outro nome, depois virou Exporta. E nós selecionamos 50 empresas e levamos essas 50 empresas para dentro dos Estados Unidos. Eu fiz um trabalho em Fort Lauderdale, no condado de Fort Lauderdale. Fizemos back-office em Pompano Beach,
preparamos uma universidade, fizemos um acordo com a prefeitura e o condado local, Broadwell County, se eu não me engano, abrimos para nossas pequenas empresas, o Estado pagou o back-office dessa turma lá, pagou o warehouse, né, o depósito. Descobrimos na preparação de que se você não tivesse o produto lá e não tivesse uma empresa americana, um americano não comprava de pequena empresa no Brasil. Isso foi uma descoberta e as empresas precisavam ir para lá. 50 foi chips de mandioca a software. Foi tudo para lá. Bom, que nem nunca sonhava em poder vender fora do Brasil. Assim, quando o governo encerrou o projeto, tinham mais de 30 lá. Uma, ainda, dentro do projeto, foi vendida por $100 milhões, a Decora. $100 milhões. Uma empresa de software para mobiliário, que saiu daqui da Lagoa da Conceição com 3 meninos e eles voltaram milionários. Então, assim, ó, e como o papel do poder público, ele potencializa talentos e oportunidades. Eu enxerguei aquilo que as pessoas acham que é complicado. O complicado é não enxergar. Então, o complicado é achar que é complicado. Porque se tu achar que vai complicar, ela vai complicar. Se tu achar que não vai complicar, não vai complicar. Os dois têm razão. Né? Basta saber como a tua mente vai trabalhar, como tu te programa para fazer aquilo. Eu me programei para dar certo. Eu fui lá para dar certo. Né? Eu baixei lá em Fort Lauderdale, eu sabia que ia dar certo. Nós achamos os parceiros corretos, porque a gente tinha que dar certo. E essas empresas, elas abriram um caminho para que o Brasil é teflon, ele não pega o que é bom e o que é ruim, vai tudo no mesmo caminho, né? O ruim até fica mais e o bom vai embora. Mas assim, ó, era muito mais fácil num programa como esse, que custava $1.200 por mês por empresa, para o Estado, né? Ter esses caras lá exportando. E a minha ideia é transformar isso aqui numa Itália. A Itália é isso que ela é ter essas pequenas empresas, médias empresas dominando o mercado e dar uma estabilidade ao PIB independente do louco que passa no governo. Né? E é um país pequeno e ainda assim o setor produtivo é lá para o norte da Itália representa Não, e não é. A Itália inteira de pequenas empresas que exportam tecnologia, que tem capacidade. Então, assim, o meu sonho era esse levar, então a gente levou. Então esse foi o ponto. E no ambiental, foi talvez a minha frustração, porque quando eu entrei, eu achei que eu era o secretário de meio ambiente. Eu disse, vamos fazer política pública de saneamento em Santa Catarina. Se eu sou o cara do meio ambiente, o Estado tem um... Aí eu descobri uma dura realidade. Que muitos governos atrás, daquele que eu estava pertencendo, foi dado à Casan o papel de ser operadora e formuladora de política pública. Bom, hoje nós temos 30% de saneamento, o Brasil tem 55% na média. Então, assim, é botar raposa no galinheiro. Perfeito? Ela se bastou. E quando eu tentei entrar, me disseram, opa, lá não mexe. Aqui é conosco. Porque aquilo lá, o saneamento aqui não. Mas eu não me conformei. Eu disse, não. Tínhamos recém-aprovado no Congresso, eu tinha votado leis importantes para que se fizesse projetos de saneamento básico nos municípios. A gente estava iniciando um grande projeto que acabou aqui no marco regulatório. E eu cheguei lá, tinha um tal de FEIDRO na nossa... Eu mandei puxar os projetos da secretaria. Eles me vê que projetos tinha. E aí tinha uma oferta lá, feita, para se fazer projetos de saneamento básico para municípios até 10 mil habitantes, que eram 174, se eu não me engano. Eu disse, daqui. Eu posso fazer? Pode. Então eu vou fazer. Vamos contratar. E contratamos e entregamos. Eu entreguei no meu 174 planos de saneamento básico. Hoje Santa Catarina só tem um município que não tem. Olha só. Então nós entregamos o futuro, que está demorando para chegar, mas vai chegar na marra. Vai chegar na marra. Não tem como. Então assim, ó, só que essa parte está feita. Então esse momento começa pelo fundamento. Está instalado. Então assim, ó, ali eu fiz pegada de carbono dentro do governo, fiz um trabalho com certificação internacional, porque todo mundo vinha me pedir para fazer o carbono das empresas. Eu dizia, não, eu tenho que fazer o meu, eu sou a maior empresa do Estado. Como é que eu vou dar um exemplo? Eu tenho a maior frota de veículo, eu tenho o maior número de funcionários, e eu não tenho impacto, é só os outros. Quer dizer, eu vou usar meu poder de fiscalização para pegar a pequena empresa, a microempresa, dizer que ele tem que fazer no carbono e eu não faço. Queimo combustível por aí,
carro velho, faço o que eu quiser e vou lá com esse carro multar o cara que está trabalhando, gerando um imposto para pagar. Não, primeiro em casa. E fizemos esse estudo, e esse estudo abrangeu 100% do governo, e ficou um legado, que lógico, na sequência acabou dissipando, não houve uma continuação. Foi o primeiro estado no mundo a fazer. Olha só. Países tinham feito, mas estado nenhum. Fomos o primeiro estado no mundo a fazer. Então, assim, qual era a visão? A visão era desenvolvimento, éramos dar um salto para que Santa Catarina, nesse conjunto de ações, pudesse se transformar no estado máximo da inovação e pudesse ter qualidade e capacidade para poder se desenvolver. Aí eu corri, novamente saí, fui ao Senado em 14, perdi, saí da vida pública, os programas foram desaparecendo, mas aí na gestão, vamos falar sobre gestão. Qual é o grande desafio de gestores públicos que tenham espírito público elevado, visão de futuro e que determinam caminhos e que sabem que esses caminhos são corretos, porque tem as provas, porque eles são corretos e são necessários, saem da política mundana, entram nesse mundo. Eu tenho um parceiro meu que diz assim: Paulinho, teus projetos são ótimos, mas eles não ganham a próxima eleição. Eles estão focados na próxima geração e tu vais ter sempre muita dificuldade, porque é difícil falar, eles vão se materializando aos poucos, não me interessa. Assim sou eu e assim você. E qual é o grande desafio do gestor público? Institucionalizar políticas públicas. E aí é o ponto que divide o cara que passa por um local e o cara que deixa um legado. Um legado. Qual foi o nosso legado? Por exemplo, na inovação. Eu sabia que eu não tinha o dinheiro para construir todos os centros. Eu podia ter construído 3, mas eu precisava de 15, porque eu não podia fazer uma amostra, porque depois os outros 10 não iam ser construídos. Eu preferia começar, mas institucionalizar a cultura na sociedade, transferir para ela a capacidade de ela poder se autodeterminar e a partir daí, seja quem fosse o governante, vinha a cobrança para terminar, porque a sociedade exigia que o farol do conhecimento fosse instalado naquela cidade, naquela região, para que ele pudesse novamente dar um ar de futuro, que os pais, mães pudessem enxergar. Eu quero que ele vá trabalhar, o meu filho ali, ele hoje trabalha ali na produção, no frango, ou trabalha aqui, mas eu quero que ele vá lá fazer uma coisa de informática, aquela coisa assim, programa. Então, assim, todos os programas que eu fui fazendo, eu fui institucionalizando eles. Tirando do governo, aí veio o Gramsci às avessas, o Gramsci do liberal. Tirando de dentro o potencial, pouco eu fiz dentro da secretaria. A maioria eu contratei competência. E a hora que eu contratei competência, eu botei essas sociedades ligadas à competência e quando se quis terminar os programas, não se conseguiu. Então aí os centros de inovação, ainda alguns terminando, por causa das sociedades que não cobraram, estão aí programas de desenvolvimento montados, estão programas que até hoje o Sebrae toca, mesmo já sem o apoio do governo, que continuam ajudando a sociedade, e agora está chegando o tempo do saneamento, um pouco atrasado, mas está chegando, o governador está muito empenhado nisso, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai encontrar uma solução, e eu estou no fulcro dessa discussão, com essa visão pragmática de que a gente precisa resolver e ver os caminhos, ajudando, trazendo um pouco da minha experiência. Secretário, estamos chegando... Vamos para a parte final do nosso episódio de hoje, e aí eu acho que tem algumas coisas claras, Temos ainda um tempinho de gordura aqui. Quando o papo é bom, rende. É isso. Que fica claro, eu acho que 2 coisas, na tua trajetória, assim, como tu sempre tentaste levar Santa Catarina para o mundo, olhar as boas coisas do mundo e trazer para Santa Catarina, mas também levar Santa Catarina para o mundo. E essa visão de planejamento, de projetos que podem não terminar amanhã, mas que vão nos fazer chegar a um futuro melhor. E aí chega esse convite, então, para a Secretaria de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Eu acho que quando saiu a nomeação, Felipe, eu falei... Eu falei, olha, não existe um nome em Santa Catarina que se enquadre tão bem nessa função. Conta pra gente um pouquinho de como é que estão as ações na Secretaria, como é que está esse trabalho aí.
Primeiro eu entrei, diferente da outra vez, eu entrei na metade do tempo. No segundo tempo, né? Sim. Basicamente no final do primeiro tempo. E o governador Jorginho é uma figura incrível, tá? Ele tem aquele jeito dele, assim, né? Simplório, aquela coisa toda. Mas ele tem características importantes para o governante. Eu já trabalhei com vários. Primeiro, ele escuta. Ele te ouve. Isso é importante. Nossa, tu não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Isso faz toda a diferença. Se ele vai decidir de um jeito ou de outro, isso é outro assunto. Claro. Mas ele ouve. De verdade. Segundo, ele tem espírito público elevado. Ele quer resolver. Ele quer, muitas vezes, aquilo até o que ele não sabe. Para fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, o convite foi muito nessa visão que ele me chamou e disse, Paulo, agora eu estou com a finança arrumada, agora eu me organizei, estou com um time bacana, de pessoas que eu confio, que eu acho que tem capacidade de desempenhar, e eu te queria do meu lado para pensar aquelas coisas que tu pensa. Você criou a reputação, ela é consolidada, cara, de grande projeto. Para trazer aquelas coisas que tu pensa. Vamos fazer junto. Eu disse, governador, isso me atrai. O senhor está me pegando pelo ponto fraco, né? Não estou procurando emprego, estou bem estabelecido, estou num momento bom da minha vida, meu escritório vai muito bem, minha advocacia, voltei para a advocacia, né? Não pude voltar para a publicidade, voltei para a advocacia, meu filho mais velho hoje toca o escritório, eu sou o comercial, e assim a gente vai indo e está tudo muito bem, e tenho uma certa autonomia para decidir sair do meu negócio e dedicar um pouco aqui, e eu vou lhe apresentar um projeto. E se o senhor aprovar o projeto, eu venho. Assim, então faz o projeto e volta aqui. Aí eu disse, vou embora. 2 semanas ele me liga, cadê tu? Cadê o projeto? Mas ele perguntou do projeto, porque tem eu tô te esperando. Que ele teve aqui, diz que ele fez o convite, já nomeou, não esperou ele responder, né? Mas aí é outra situação. Cadê o projeto? Traz aqui. Vem pra cá. Aí eu expliquei, eu não quero ser ordenador. Tu não vai ser. Secretaria internacional, tu complementa com o que tu vem fazer, com teus projetos. A gente mexe. Se quiser secretário de Estado, eu transformei em Estado. Não, eu não quero. Eu quero uma secretaria executiva. Eu quero ser palpiteiro. Quero ajudar. Quero organizar. Ajudar todo mundo, pensar, organizar. Fazer o trabalho. Mas eu não aguento, né? Porque aí eu já venho com um projeto. Então, assim, a gente tem um eixo claro. Qual é o grande desafio? E ficou muito mais claro com a aprovação da reforma tributária. Primeiro, a gente precisa entender o que é que nos desafia. Lá atrás, nos desafiava a baixa tecnologia agregada à produção, alguns índices na pequena empresa que precisavam e tinham que melhorar, o juro zero que podia pegar o MEI e fazer uma formalização em massa, que fez, né, com operações, uma coisa muito simples, muito bem engenhosa, simples do jeito que eu gosto que seja efetivo, né? E a gente não falou do juro zero, mas estou trazendo ele de volta, está aí até hoje, institucionalizado, ninguém mais tira, é isso. Com mérito para o cara. Milhares de pessoas. Centenas de milhões já feitas de operações e tal. E eu disse, e aí nós temos um desafio. Qual é o desafio agora? O desafio é muito maior do que era em 2011. Nós temos um passado que nós não resolvemos, nós temos um presente que está pulando e que a gente precisa dar conta, e nós temos um futuro para saber para onde a gente vai. Então, assim, o meu quadro é sempre assim, eu não sou engenheiro, né? Mas eu... tem um método. Né? O que do passado eu preciso encaminhar? Só que assim, eu não tenho mais tempo. Nós temos 2 temas a nos desafiar. Que é um paradigma da humanidade, que é a inteligência artificial, que não é tecnologia, é paradigma da humanidade, como foi a eletricidade, como foi a internet, a roda, como foi, sei lá, a navegação. E aí vamos lá para trás, os grandes movimentos que mudaram a própria Revolução Industrial, que mudaram a Revolução, a Renascença, todos. Né? É um paradigma que chegou. Então,
Não é se, eu tenho medo ou não tenho medo. Não, eu vou viver com isso. Então eu tenho que tirar do melhor. E nós temos a reforma tributária, que racha no meio o modelo catarinense. Né? Por sermos quem somos, seremos punidos. É sempre a regra que acontece de Brasília para Santa Catarina. Eu não estou aqui chorando, eu só estou dizendo, quem está na frente, quem abre a picada, está mais suscetível a receber a mordida da cobra. Quem vem atrás, vem se virando, o cara já passou o facão. Né? Nós estamos sempre na frente, então nós somos sempre o primeiro a ser pego. E política nacional média é contra Santa Catarina. Qualquer política média nacional é contra nós, porque a gente geralmente tem a média acima, então isso me puxa para baixo, eu sou obrigado a pular o Brasil. Pular o Brasil. Mais uma vez eu vou ter que pular. Né? Agora é mais difícil. Então, assim, como é que a gente organiza esse momento? Vamos para o desafio que todo mundo enxerga e vamos atacar os outros por área. Então, nós temos desafios do passado na saúde pública, sérios desafios na infraestrutura, no saneamento, né, que são coisas consolidadas, que são deveres de casa que nós não fizemos, e aqui não estou nominando, não é nominável, é apenas uma constatação. Eu tenho menos de 30% de esgoto tratado em Santa Catarina, a média do Brasil é 55%. Eu tenho uma rede hospitalar pública estadual que tem 13 hospitais que consome quase 45% de todo o dinheiro da saúde do Estado, portanto, atende, sei lá, 15% da população, 20% da população. Né? Eu tenho distorções, né, que foram sendo construídas ao longo da história. Né? Eu tenho um problema de infraestrutura louco na nossa região, que eu chamo Triângulo de Ouro, entre Joinville, Blumenau, Florianópolis, Jaraguá e Itajaí, nesse triângulo, que tem um sério risco de mobilidade, mas são tudo coisas que são coisas endereçadas do passado, que nós não resolvemos e que temos que resolver, porque isso tira a potência social, econômica, né, gera consequências. Então esse é o passado. Qual é a ponte? Aí vem o desafio da reforma tributária. Opa! Apareceu alguma coisa, apareceu um CPMF na minha vida. Coisa linda. Qual é o desafio? O desafio é 3. Eu disse isso na CIG e os empresários vieram no final falar comigo, Paulinho, pela primeira vez alguém traduz a reforma tributária para mim. Qual é o meu problema? Onde eu vou sofrer? Primeiro, item 1. Troca de tributação. Né? Sai da produção para o consumo a minha arrecadação. Então eu tenho aqui um problema fiscal. Isso aqui que vai ser atingido representa em torno de 25% da arrecadação do Estado. Só o item da troca entre consumo. O que vai acontecer, né? Hoje eu produzo, recolho o ICMS. Agora é o que eu consumi. Uhum. Então, assim, eu produzo para 20 milhões e consumo com 8. São 800 aqui no Estado. Tem um buraco aí, eu estou chutando esse número, mas provavelmente é o dobro, no mínimo. Né? Corresponderia hoje a 15 milhões, 16 milhões, 12 milhões, mas é muito mais do que é. O segundo ponto é o modelo fiscal de importação. Nós nos transformamos num grande hub, somos responsáveis por 25% de todo o movimento portuário do Brasil, somos um grande centro de logística, competente, o melhor do Brasil, só tem um problema. A hora que você corta o incentivo fiscal, todo mundo vai fazer conta de novo. Muitos setores vão produzir mais perto do consumo, porque não vai suportar, não tendo incentivo, transportar. A verdade é que a gente, durante muito tempo, numa política que deu certo, que representa 25% do bolo, nós já estamos em 50%, né? Uhum. Então estamos trabalhando com 50%. Esse 50% do bolo, ele tem um risco fiscal, que nós não sabemos apontar quanto é hoje. Né? Mas ele tem. E o terceiro risco, que já não é mais um risco, é uma realidade, é que, como nós somos um país esquizofrênico e fazemos uma reforma tributária de 8 anos, o que é bom para a gente no caso da transição, porque ganha tempo, mas não faz sentido, é sem noção, ainda deu mais 50 de um fundo que diz que vai pagar a diferença que faltar nos próximos 50 anos desse buraco de arrecadação. Ora, eu estou no Brasil, não estou? Eu estou em Santa Catarina. 27 estados vão dividir um quinhão. Quanto vai chegar aqui? Quanto o Congresso vai mandar para cá? Com 16 parlamentares e 3 senadores, 16 deputados. Nada. Nós vamos receber um 0, alguma coisa. Novamente.
Se eu olhar e fizer a projeção, deu ruim. Se eu olhar por outro ângulo e disser, eu preciso me reinventar, e o meu tempo é esse, vamos partir para reinventar. Aí, a partir daí, você precisa o quê fazer? Ou você aumenta a natalidade, ou você aumenta a renda, né? Para ter mais consumo. Ou você faz fluxo de migração escolhido. Ok? Você tem alguns caminhos. A migração já está acontecendo. O IBGE diz que nós vamos crescer 40 anos através de migração. Santa Catarina, no Brasil, vai crescer mais 18. O Rio Grande do Sul vai começar a decrescer o ano que vem. Então, nós temos uma janela de crescimento de migração. Então, nós temos que correr para qualificar essa migração e controlá-la. E preparar o Estado e a infraestrutura para receber isso. E não só isso, né? Nós vamos passar o Rio Grande do Sul e Paraná em população. Nesses 40 anos. Mas nós vamos receber muita gente do Rio Grande e do Paraná. Então nós temos que qualificar quem tem que vir para cá. Lógico que é mão de obra, mas é uma mão de obra qualificada. Nós precisamos agregar valor. Então, assim, como fazer isso não me pergunta, mas é um desafio bom para a gente discutir. E o Estado, sabendo disso, em vez de ficar reclamando do venezuelano, haitiano, a gente tem que botar a marca naquilo que a gente quer trazer. Vamos mirar quem a gente quer trazer. Como se faz isso? Política fiscal interna, política financeira, capacidade de formação de mão de obra, qualidade de vida, segurança, que isso nós já temos. Então, nós somos um atrativo por isso os 40 anos. Então, essa visão aqui, só que essa ponte, né, do presente, que é a ponte do futuro, ela tem que ser construída primeiro na base, embaixo. Nós temos que pegar de novo a microempresa, que é responsável por 60% dos empregos, e fazer com que essa renda cresça mais rápido. Nós precisamos mudar 15% de produtividade para a empresa catarinense, a pequena e micro. Precisamos vazar nos próximos 8 anos, 10 anos, fazer com que dobre e triplique a renda. É a renda que vai responder pelo equilíbrio fiscal que a gente vai ter. Aumentando a renda, é difícil aumentar a população. Ela vai crescer, mas não no ritmo. Então, é um conjunto. É a migração, é o aumento de renda do catarinense. Então, essa visão da base, ela tem que estar muito consolidada. Qual é a outra? Na transição. Santa Catarina, ninguém planejou para ser o que ela é. Em determinado momento, a história do nosso Estado, feita por homens e mulheres, teve uma confluência de líderes não combinados em diversas regiões que, ao assumirem o empreendedorismo, né, e que tem essa nossa veia, acabaram fazendo os dois trabalhos. Eles faziam o trabalho público e o privado. Então, o seu Ingo Ehring era dono da Ehring, era o prefeito de Blumenau, o seu Atílio Fontana se não era ele, era o sobrinho prefeito, ele era o da Sadia, o seu Brandalize, lá o Bertazzo, os Batistella em Lages, os Freitas lá embaixo, e aí vamos embora, e sem combinar, sem planejamento central, graças a Deus, sem comunicação, sem capacidade de interagir. Não se esqueçam que a Perdigão e a Sadia tiveram empresas aéreas que se desenvolveram, algumas delas, a da Sadia, a Perdigão depois não, que transportavam o frango e o porco para o centro consumidor porque não tinha estrada. O cara comprou um avião, não tem problema, vamos andar de avião, meu frango, meu porco. Esse é o DNA, esse é o segredo, é o nosso segredo que veio perdendo, né, na maioria das regiões, a sua intensidade, mas não perdeu o braseiro. O braseiro está lá. Né? O braseiro, o DNA do fundador, o DNA dos pioneiros, as pessoas têm reverência a isso. Nós temos excelentes empresários e homens públicos, mas homens de produção, homens que estão nessas regiões. Ora, o planejamento central ele não funcionou no Brasil, né? Tá aí. Aqui em Santa Catarina, como não teve o planejamento estadual nem o nacional, o Estado se criou e manteve essa condição. O que nós precisamos? Nós precisamos fazer o que eu saí para fazer no Inova Anfre. Quando perdi a eleição, fui morar em Itajaí e, chamado pelos prefeitos, assumi o desafio de a gente criar
esse novo parâmetro do desenvolvimento regional bottom-up e não mais top-down. Trazer o que meu avô fez em Itajaí, o seu Genésio Lins, os Malborg, e puxar isso, né, os Conder, puxar esse espírito de novo e dizer o seguinte: gente, vamos assumir a rédea do nosso destino. Eu posso fazer aquilo que eu não imagino que eu posso. Eu posso pegar o Banco Mundial e financiar direto um prefeito de Luiz Alves, junto com o de Itajaí. Eu posso pegar centenas de milhões de dólares para fazer aquilo que o federal não vai fazer, o Estado também não. E aí é uma mudança, uma volta ao passado, não é uma volta ao passado, é uma volta às boas práticas que já existiram, com uma decisão ainda sôfrega de uma região sem participação e expressão política nenhuma, que acabou se organizando para fazer isso, mesmo não sabendo o que estava fazendo, confiando. Aí eu liderei isso, né? E até um certo momento, e depois se institucionalizou, e aí entre tapas e beijos a coisa vai indo, e as coisas vão acontecendo. E esse modelo ele está pronto para ser levado às regiões. E Joinville, copiando já a região de Itajaí, lançou o Norte Fala com o Norte, né? Que é a pré-chegada de um programa que nós vamos ter, que o governador já autorizou e que eu vou iniciar agora, em abril, que é a Região Forte. Nós vamos às regiões exatamente dizer o seguinte: ó, cara, nós estamos aqui para ajudar vocês, temos metodologia, temos capacidade. Qual é a ambição de vocês? Qual é a ambição de vocês? Esse planejamento inicial, pensa. Blumenau está pronto. Blumenau e região já trouxe ambição. A nossa região ali já deu ambição. Aqui está mais ou menos montado. Nós vamos fazer um programa estruturado que nós levamos 10 anos para fazer lá, nós vamos fazer em 3 até a execução. Esse é o meu desafio, o desafio que o governador me deu e é o desafio que ele quer. Olhar 20 anos na frente, a gente dá dinâmica econômica para enfrentar o problema fiscal, com outras várias ações que vão acontecendo. E aí tu vai dizer, mas sobra alguma coisa para o futuro? O que tem para o futuro? Se isso aqui já é a construção de um futuro também, né? Porque nós vamos pegar e potenciar. Aí vem os desafios. Qualificar mão de obra. Nós precisamos qualificar. Isso é um gargalo. Isso pode determinar a nossa vitória ou a nossa derrota no projeto. São pessoas. A inteligência artificial está na ponta, como um paradigma da humanidade, não apenas como uma coisa feita para fazer programador. Nós precisamos 26 mil programadores, nós vamos fazer, o governador já autorizou. Mas nós precisamos criar o homem da inteligência artificial, que seja programador ou não, a dona de casa, o aluno, o estudante, o professor, todos têm que entender da forma correta como se aplica. Eu parei num pequeno armazém para comprar um Magic Click. Sabe o que é isso? Tu nem sabe. É aquele acendedor de fogão que faz clec, 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 que tem até hoje. Está lá para acender churrasqueira, é para churrasco. Você pode usar fósforo ou Magic Click, né? Se tiver um alquinho ali, você pac, pac. E eu entrei lá na moça e tinha um de 27 e o outro da Fiat Lux de 32. Eu disse, moça, qual é a diferença desses dois? Ela disse, eu não sei. Por que um custa 27 e outro 32? O que um faz diferente do outro? Eu estou querendo comprar um negócio desse. Ela disse, quando o cara vier aqui vender de novo, eu pergunto para ele e te falo. Eu disse, não, eu quero levar agora, eu preciso acender o churrasco. Então eu vou comprar um fósforo de R$5. Fósforo longo. Aí ela ficou me olhando. Eu vou te ajudar. Tu tens WhatsApp? Tenho. Abre aí. Ela abriu. Tá vendo essa bolinha que tá piscando aqui? Tó. Bota o teu dedo em cima. Ela pôs. Tá aqui os dois. Copia o nome do um, copia o nome do outro e pergunta qual é a diferença. Só isso, mais nada. Ela fez, apertou, aí a inteligência artificial trouxe. Ela disse, moço, esse aqui é mais caro porque tem uma ponta flexível para usar isso aqui, esse é normal. Ela disse, não, então eu vou levar o de 27, não vou levar nem o de 5, nem o de 32, porque eu não preciso dessa ponta virada. A senhora acabou de vender 4 vezes o que a senhora vender para mim. Imagina se a senhora pudesse ter todo cliente que entrar, a senhora perguntar, a senhora poder tirar a dúvida. Ela disse, mas agora eu vou tirar. Eu já sei. Bom. Tu tá entendendo onde é que é? Isso. Eu não estou falando da VEG. Eu estou falando do armazém. Eu estou falando
do microempreendedor individual, eu estou falando do estudante, da dona de casa, do aposentado, que tem que ter uma empreendedor. Nós vamos fazer em massa a formação. Santa Catarina será o estado de IA do Brasil. Nós seremos referência mundial para inteligência artificial. Temos um futuro, alguém pensando nisso. Aqui é o futuro. Santa Catarina, quando tu pensares, é o futuro. É onde tem milhares de pessoas, centenas, se possível, de formadores de inteligência artificial para que a gente possa entrar nesse novo mundo. Ao mesmo tempo, o SaaS, que nós fizemos força lá em 2011, né? O Software as Service, né? Que é a plataforma, né? Essa maravilhosa que era um negócio e tal, hoje virou commodity. Hoje, lá no interior de Gana, tem nego produzindo software. E aí a inteligência artificial também vai produzir. Então, assim, aquilo que era a mina de ouro virou um bom negócio. Mas não leva mais ao futuro. Não tem disrupção. O que é? O que nós temos que ir? Nós fizemos um belo serviço até agora. Nós somos um estado que tem uma base maravilhosa. Nós precisamos ir para a Deep Tech. Nós precisamos ir disputar a fronteira do conhecimento com um mundo que está fazendo isso, com as nossas condições. Nós precisamos abraçar a biotecnologia, a cybersecurity. Nós precisamos ir aonde o mundo efetivamente vai para lá e aonde empresas como a Nordisk, né, nas pesquisas, vale a metade do PIB da Noruega, sozinha. Um produto chamado Ozempic. Então, assim, nós temos essa ambição. Mas é aplicada. Mas você tem que ter alguns pressupostos. E nós temos todos os pressupostos, inclusive aqui em Florianópolis, para você entender, para saber hoje nós somos o maior polo de biotecnologia do Brasil. Nós tivemos a sorte, eu não vou dizer a sorte, tivemos no nosso destino premiado receber aqui 2 brusquenses que viveram na Alemanha, na Fraunhofer, de engenheiros acima da média, que vieram com a Deep Tech para Santa Catarina e foram para a Biotech. E hoje tem 18 patentes instaladas, 12 empresas instaladas aqui no mundo, já faturando na biotecnologia animal, vegetal e humana. Eu vou te dizer que nós vamos ter prêmio Nobel aqui. Eu vou te dizer que nós vamos ter... Amém. Nós vamos ser o centro mundial do agronegócio, vai ser Santa Catarina, a partir de Florianópolis. Eu estou fazendo aqui visões de futuro, que vamos chamar de maluco. Muito bom. Eu estou te trazendo que a JBS já fez a repatriação de 30 cientistas de ponta de universidades brasileiros que estavam em universidades no mundo para fazer o seu maior centro de biotecnologia mundial aqui. Nós estamos falando de disrupções que vão acontecer nos últimos anos, que uma empresa dessa só são várias VEGs, são várias Whirlpools. O novo mundo é onde a gente tem que ir, e é nisso que o governador pediu para eu botar o olho, porque ele está cuidando do campo eleitoral, do dia a dia, das pessoas, do hospital. Então, senhora, tudo isso que eu te falei está endereçado no passado, está endereçado no presente, está endereçado no futuro. Nós estamos com ações em todas essas áreas, com outras secretarias, preparando isso, para que a gente tenha um conjunto. Né? Eu digo para o governador, a sua reeleição, ela virá da política, mas muito mais do seu ânimo em saber que o senhor terá, diferente de pessoas que se reelegem e depois o governo murcha e desaparece, que vai ser o grande momento de ouro de tudo que o senhor vai fazer na entrega para o catarinense. Então, senhor, estou bem animado, não preciso te dizer, estou cheio de... entusiasmado. Estou trabalhando feito um louco, com uma grande parceria, uma secretaria muito enxuta, mas tem parceiros em todas as outras. E nós estamos aí, principalmente na parceria que eu quero agradecer aqui ao Jorginho Melo, que acreditou nisso, que foi me resgatar, né, no sentido público, porque eu estava afastado, né, não tive sucesso na última eleição, os meus eleitores, os nossos eleitores, eles foram para as bolhas e eu não encontrei mais eles em casa. Antigamente a gente em casa encontrava o eleitor em casa, ele já estava na bolha. Né? E assim, mas eu volto com força total. Que bom. Se tiver força para continuar e com o apoio do governador, quem quero agradecer, quero reverenciar, né, a sua inteligência, a inteligência
emocional, a vontade, a resiliência, e por acreditar e escutar e identificar o que é bom. E a gente que acompanha a política e a evolução das coisas aqui em Santa Catarina, assim, os gestos que tem mandado de conciliação com várias forças intelectuais para a gente algo a ser destacado, né? Felipe, já passamos valendo o nosso tempo, temos que encerrar, mas assim, muito bom ouvir as tuas experiências, secretário, e saber em especial, né, Felipe, que Santa Catarina está tendo oportunidade de contar com o teu trabalho e saber que tem gente muito boa pensando o futuro de Santa Catarina. Santa Catarina está botando de volta no seu dicionário a palavra planejar. Isso é muito bom. Isso fazia e faz muita falta até hoje. Nós somos o que somos porque somos um Estado empreendedor. O pré-sal aqui são as pessoas. Isso aí. Agora, isso não resiste se você não tiver uma visão clara de onde você quer ir. O planejamento, ele te dá isso. E o governador, ele determinou que nós fizéssemos um planejamento para Santa Catarina de longo prazo, e isso vai ser executado. Fica a dica aí para os gestores que nos assistem, planejamento. Isso, planejamento. Palavra-chave. Todo mundo. Pergunta, né? Por favor, para encerrar. O que a gente tem feito para todos os nossos convidados, faremos sempre uma pergunta comum, que é: se você pudesse dar um conselho aos gestores públicos de Santa Catarina, dos municípios, o que você diria a eles, assim, para que possam ter melhor resultados nas suas trajetórias? Aquilo que eu aprendi com a BMW. Foi o meu meu doutorado, né? Meu mestrado, meu doutorado. Todo o tempo que você gastar planejando é o tempo que você não vai gastar executando. Então, planejar é a arte de acertar. Então, eu diria assim, planeje, vá aos detalhes, e que quando começar a execução, eu tive um problema na questão ambiental com a BMW, que um dia eu chamei o responsável vou contar isso, era uma alemã, chamei ela para almoçar comigo. Eu disse: vem cá, tu quer acabar com o projeto? Só me fala agora que eu não vou gastar mais meu tempo. Ela disse: não, tu não entendeu. O dia que eu terminar o meu trabalho, tu nunca mais vai me ver. E o teu sonho vai virar realidade. Vai ser executado. Então, o planejamento é o ponto. Muito bom. É aí. Então, assim, o alemão não gasta em planejamento porque desperdiça tempo e dinheiro. É porque sabe que economiza tempo e economiza dinheiro. Muito bom. De toda essa trajetória surgiu ali o livro SOPE, que é... SOP. Fica a dica aí para quem sonhar, tá em casa. Ouvir, planejar e entregar. Perfeito. Que essa é a minha essência, que está naquele livro, exatamente contando algumas das coisas que eu fiz. Eu não queria criar uma letrinha, uma coisinha, mas é tudo que eu penso, e o SOP é a essência do meu ser, né? Então, enquanto Burnout, agir, né? é uma forma de olhar, né, e simplificar e encorajar as pessoas. Eu tenho em eletrônico, né? Quem quiser baixar, ler, né? Essa é uma compilação de artigos, mas que mostra um pouco disso, mostrando os desafios. Quem quiser baixar, show de bola. Secretário, pode fazer por onde? Se botar SOP já baixa, mas depois eu mando aqui para vocês bota no link nos comentários. Secretário, muito obrigado pela presença, né? Eu acho que foi uma grande oportunidade, uma grande troca de ideias. Agradecer a tua generosidade de tempo de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que os gestores de Santa Catarina que nos acompanham em casa aprenderam muito, vão sair daqui com grandes dicas e lições aí para suas gestões. Obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado à dupla, Alain, Felipe e Alain. É um prazer revê-lo. Alain, fechou mais um grande episódio. Agradecer quem nos acompanha. A gente terá algumas informações aqui nos comentários do vídeo, com os Instagrams e também com o link para poder baixar o livro do nosso amigo, secretário Paulo Bornhaus. Gente, até o próximo Administra Mais Podcast. Até mais. Valeu. Valeu, abraço.